Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos ouvindo as parábolas do reino. É uma forma
popular de Jesus tratar, falar, apresentar o reino. Nós já ouvimos na semana passada a parábola do semeador. Hoje ele apresenta outras três: a do joio e do trigo, a do grão de mostarda e a do fermento. No próximo domingo ouviremos ainda outras parábolas. São parábolas, textos, histórias que provocam nos ouvintes a reflexão. Me parece hoje bastante importante nós nos dedicarmos um pouco mais à parábola do joio e do trigo. As outras duas, tanto a do fermento como a da semente de mostarda, são muito fáceis de compreender e tratam, evidentemente, da esperança. É aquele olhar que é preciso ter com as coisas pequenas, confiar que mesmo pouco, pequeno, aos poucos e com a graça de Deus pode se transformar em coisa grande. Então, vamos atentar para a parábola do joio e do trigo. O tema central dessa parábola é a paciência. Vamos olhar isso. Vejam, vivendo, nós nos defrontamos com o mal, todo dia, todos nós. Na convivência com os outros, no trabalho, na comunidade, na família, o mal é uma realidade. Nós, quando convivemos, muitas vezes sofremos as agruras, as dificuldades do mal, as consequências do mal. E muitas vezes, diante de uma situação assim, nós nos questionamos, nós nos perguntamos, e perguntamos a Deus, por que é que o mal existe? Por que é que isso tem que ser assim? Não seria melhor se não houvesse o mal? E muitas vezes, em função do sofrimento, nós até queremos extirpar com as nossas próprias mãos o mal, arrancar o mal do nosso meio. Muitas vezes, inconformados com as coisas, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Essa é a questão. Então é preciso olhar de que maneira nós somos capazes de suportar o mal. Primeiramente, é bom que todos nós saibamos, o mal é uma realidade presente no mundo. E não está presente no mundo lá fora, o mal é uma realidade presente no meio de nós. Não só no meio de nós, mas também dentro de nós. Muitas vezes, quando nós avaliamos o mal, quando avaliamos o problema, nós acabamos por setorizar. Queremos encontrar o culpado. E ali, quando é encontrado, nós queremos colocá-lo para fora. Acontece, por exemplo, na família, quando o mal vai aparecendo, quando uma coisa vai se tornando difícil de conviver, a gente busca o culpado disso. E isto, claro, leva-nos a pensar, erroneamente, que o mal está fora, que o mal está nos outros. Ele é que é o problema. Ela é que causa essa situação. Se ela não fizesse parte da nossa família, se ele não tivesse casado com a fulana, se ela não morasse conosco, se ele... É sempre assim, o outro acaba sendo, para nós, o mal, representante do mal. Isso também no trabalho. Desde que fulano começou a trabalhar conosco, o negócio agora não vai. É ele o problema, é ela que causa isso. Muitas vezes também na própria comunidade, na igreja, a gente começa a olhar as pessoas e a ver as coisas acontecendo e a gente vai avaliando e diz assim, mas tem que tirar esse aí. Como é que pode este fulano estar? Às vezes até na celebração. A gente vem para a missa e a gente descobre que tem fulano, ciclano na missa e a gente fala assim, como é que pode esse aí estar na igreja? O que é que veio fazer? Às vezes até o nosso desejo de querer fazer as coisas certas, vem até falar com o padre, o senhor tem que falar para ele que ele não pode vir. Nós queremos limpar, nós queremos extirpar, nós queremos fazer da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade, um lugar de santos.
Às vezes até nos envergonhamos do mal que acontece. Temos vergonha da nossa família. Deus me livre, esse fulano aí nem parente meu é. Não fala que é meu parente. Temos vergonha da comunidade. Aquele lá, eu não vou mais lá. Aquele lá frequenta, eu não vou mais. Nós temos medo e muitas vezes até incapacidade de lidar com o mal. Vejam o que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Primeiramente, que nós precisamos ter paciência, porque o mal, apesar de ser uma realidade que afeta a todos nós, ele não pode ser tirado sem muitas vezes tirar também o bem. Dizendo de outro modo, nós muitas vezes julgamos mal. Nós não temos instrumentos eficazes para avaliar uma situação. Às vezes julgamos a partir dos nossos interesses, e aí esse é ruim, aquele lá não presta, e a gente quer extirpar. Então, a verdade é essa, é preciso ser mais condescendente, é preciso ter uma paciência para poder compreender as pessoas, compreender e conviver com elas. Isto, claro, que demanda da nossa parte um esforço. Não é fácil tolerar o mal. Não é fácil conviver com quem o tempo todo nos prejudica ou nos aborrece, nos chateia. É sempre um esforço que é preciso ser feito. Contudo, precisamos confiar em Deus que isto é o caminho do bem. Vejam o que aparece na primeira leitura, porque é um eco do Evangelho. Diz aí na primeira leitura: Deus é paciente conosco. Aliás, um outro texto diz: Ele é rápido no amor e lento na cólera. Porque se Deus fosse rápido na cólera, conosco estaríamos perdidos. É preciso realmente compreender que a bondade, ela deve se acelerar, mas a raiva, essas coisas que prejudicam, a gente precisa saber controlar. Então, como conviver, como tolerar, é o caminho da paciência. Me parece bastante importante hoje, ouvindo esse Evangelho, que nós façamos uma avaliação de que maneira nós convivemos com os outros, de que maneira nós somos capazes de aceitar e conviver com aqueles que nos causam o mal. Sobretudo, porque o mal, como disse, não está só fora de nós. Às vezes, nós somos, para o outro, a causa do problema. Às vezes, sem saber, as pessoas nos veem como o problema. E de verdade, como nós todos temos o bem e o mal em nós, podemos, evidentemente, causar o mal aos outros. Ser para os outros a fonte de desgosto, de aborrecimento, de sofrimento. Por isso, vamos pedir a Deus mais paciência para todos nós. Sabemos tolerar. Agora, algo também importante desta parábola, que me parece a gente tem que tomar cuidado. Se existe esse mal presente e muitas vezes a gente não tem o que fazer, a não ser ter paciência, existe também uma outra forma do mal entrar em nós, que é através das ideias. E aqui é um cuidado. Vejam, o texto diz: como foi que o mal entrou? Enquanto eles dormiam, o inimigo veio e semeou. Às vezes, nós também permitimos o mal. E esse é um ponto a ser refletido. Vejam, uma ideia que vai sendo disseminada no nosso meio. Quantas vezes uma pessoa começa a falar mal da família? A família hoje não está com nada, a família não presta, e para que casar? Não, vai, a amiga que é melhor. Olha, está tão bem amaziado, para que casar? Não, continue assim, pelo menos não tem problema. Quantas vezes se fala mal da instituição matrimonial? E nós acabamos ouvindo aqui e ali, e sem que a gente perceba, começa a nascer dentro de nós uma ideia torta a respeito do matrimônio. Nós, cristãos, acabamos dizendo assim: é verdade, acho que não merece mesmo casar. Acho que casamento já foi a essa época. Uma ideia que começou sendo disseminada e tornou-se dentro de nós uma árvore. E a gente já não sabe mais o que é o joio e o que é o trigo.
Não acontece que uma mentira sendo dita aqui e ali, caindo no nosso ouvido, essa semente cai lá no coração e pouco a pouco a gente deixa aquilo crescer, e quando a gente vê, a gente já não sabe mais se é certo ou se é errado? Você já não se perguntou muitas vezes, eu já não sei mais o que é certo e o que é errado? Eu já não sei mais o que é o bem e o que é o mal? Hoje em dia todo mundo diz que tudo pode. A gente não acaba, às vezes, deixando-se contaminar por algumas ideias que tomam o mal pelo bem, e a gente diz assim: olha, padre, eu já nem sei mais o que é pecado. Hoje, o que é pecado? A gente já não sabe mais a diferença entre o joio e o trigo. Vejam, o texto é muito curioso, porque diz assim, que eles cresceram juntos, e só se descobriu que um era um e o outro era outro, quando deram frutos. Foi quando o trigo floresceu, e quando o joio floresceu, é que se descobriu a diferença entre eles. Nós, muitas vezes, permitimos que isso vá crescendo dentro da gente. Então, meus irmãos, cuidado. Essa é a questão séria. Até que ponto nós temos que ter paciência, evidentemente, com o mal presente, mas até que ponto nós também não semeamos. Somos colaboradores do mal. Isto não é um bem-querer, isso não deve ser coisa boa para nós. Que o mal exista, é verdade. Agora, que nós tenhamos ou que nós facilitemos a presença dele no nosso meio, isso não. Então, aquele cuidado necessário para ter boas leituras, firmar a nossa fé naquilo que Jesus ensinou, isso são coisas importantes. Pouco a pouco, se a gente não toma cuidado, a gente troca o bem pelo mal. Que Deus nos ajude e que nós hoje, ouvindo esses textos, possamos cada vez mais ter paciência, sobretudo com as pessoas, e saber discernir sempre o bem do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.